Olá, meus irmãos. Hoje eu quero trazer aqui uma pequena mensagem, mas muito importante. Quero falar para vocês sobre a questão dos dízimos e sobre a questão do dinheiro. Porque dízimo não é só dinheiro, deve ser de tudo quanto nós ganhamos ou recebemos de Deus. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos 7, versículo 8 e 9 e 10. Capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 7 ao versículo 10 nos diz assim: Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Bem, a questão dos dízimos, do dinheiro, dízimos e ofertas à igreja e para a igreja, tem sido um pouco, ou quem sabe muito, mal entendidos. Então eu vou falar aqui de algumas classes de pessoas que dão dízimos ou que deixam de dar dízimo também. Uns, por amor ao dinheiro, dão dízimos, esperando ser abençoados para ganhar mais dinheiro. Essa forma é errada. Um outro grupo de pessoas, por amor ao dinheiro, eles dão dízimos com medo de receber maldição e assim acabar também ficando pobres. Ou seja, o medo de perder o dinheiro faz com que eles dêem dízimo para não receber a maldição de Deus e ser amaldiçoados. E tem uma outra classe de pessoas que não dão dízimos e até mesmo ofertas por amor ao dinheiro, e então não dão com medo de perder o dinheiro que tem. Essas três classes de pessoas, elas não estão agindo corretamente, porque estão fazendo pelo amor ao dinheiro. E o amor ao dinheiro, segundo o texto bíblico, é a raiz de todos os males. Tem uma outra classe de pessoas que não amam ao dinheiro. Por isso, eles dão dízimos e ofertas. Porque eles entendem que Deus é o dono de tudo. Eles também entendem que Deus já os abençoou. E por isso, em gratidão, assim como fez Jacó, de tudo quanto ganharem, eles dão dízimo. Porque esses não têm medo de ficar pobres. Esses não têm medo de perder o que têm. Esses não dão dízimos também para que Deus lhe dê prosperidade financeira. Esses devolvem dízimos e dão ofertas porque reconhecem que tudo vem de Deus. Há uma diferença muito grande. E é por isso que muitos, ao ler o livro de Malaquias, acabam agindo errado. O livro de Malaquias, ali está o princípio dos dízimos. Mas nós precisamos entender que ali é um outro contexto. E nós precisamos entender o verdadeiro significado dos dízimos. E então, pessoalmente, eu gosto de me apegar ao texto de Gênesis que fala sobre Jacó e também sobre Abraão, porque esses fizeram voto com Deus
como Jacó, de tudo quanto Deus lhe desse, ele devolveria o dízimo. Não dá, não é dar o dízimo para receber bênçãos, não é dar o dízimo com medo de ficar pobres, recebendo maldição, ou deixar de dar o dízimo para não perder o que tem. Então, essa é a forma correta de você, meu irmão, você, minha irmã, devolver os dízimos. Faça isso de livre e espontânea vontade. Faça isso por gratidão, não por tristeza, como disse o apóstolo Paulo, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. A nossa motivação em dar os dízimos, primeiro, é porque nós queremos adorar a Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele já nos deu. Segundo, porque a igreja precisa de dinheiro. Não devemos ter medo de ficar pobres, mais pobres ainda. E não devemos também fazer barganhas com Deus. Eu vou devolver o dízimo para Deus me abençoar. Ou então eu vou devolver o dízimo para que Deus não me amaldiçoe. Deus não gosta desse tipo de adoradores, assim, de que haja dessa maneira. Deus espera de nós sinceridade de coração e que nós sejamos voluntários, com alegria, fazer isso com prazer, sabendo que Deus é o dono da prata e o dono do ouro. E Deus não vai deixar a gente passar necessidade. Quão bom seria se todos entendessem isso. Eu até aconselho a você a falar para a sua igreja, para os seus irmãos, usando o exemplo de Jacó, o exemplo de Abraão, e evitar ler Malaquias, porque nem todos compreendem o contexto do livro de Malaquias. Porém, em Malaquias ali está o princípio dos dízimos. Não é que o dízimo passou, não é que o dízimo acabou, não é que agora Jesus Cristo liberou, depois da sua morte e ressurreição, ele libera essa questão da gratidão a Deus, da adoração através dos dízimos também e ofertas. O dízimo continua em vigor, principalmente no livro de Malaquias, no Novo Testamento, em Mateus 23, nós vemos ali também o princípio dos dízimos, onde Jesus mesmo ele fala, mas que nós possamos fazer como fez Jacó, de livre e espontânea vontade, não por obrigação. Não dá, pensando em receber bênçãos, devolver o dízimo porque já foi abençoado, devolver o dízimo porque a igreja precisa, devolver o dízimo porque eu sou um adorador e eu preciso adorar o Pai em espírito e em verdade. E aí eu não me apego ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não esqueça disso. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Não tenha medo, porque Deus é o dono de tudo.